Olá, vamos falar sobre fé, tempos difíceis, nós precisamos ter nossa fé fortalecida. Então o texto que nós vamos tratar neste tempo é Hebreus capítulo 11, onde nós vamos falar sobre a fé e os seus efeitos. É um texto longo, então faça a sua leitura. Nós vamos destacar aqui apenas alguns versos para que possamos ver neste texto a fé e seus efeitos. Hebreus capítulo 11, os versos 1, 2 e 3, inicialmente dizem: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Vamos ao final do texto, nos versos 39 e 40, que dizem: Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Nessa noite nós vamos falar sobre a fé e os seus efeitos, e começamos pensando sobre a importância da fé. Neste e em todos os tempos, a fé é importante. Reconhecido até mesmo por cientistas que a fé é muito importante para o ser humano, ajudando em vários sentidos. Então, tendo com este título A Fé e os Seus Efeitos, nós já adiantamos que o efeito da fé é a vitória. E este texto vai nos mostrar de maneira muito ampla a fé e os seus efeitos. Já no capítulo 10, termina com uma frase bem conhecida de todos nós, principalmente do meio reformado: o justo viverá pela fé. Esta frase liga o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Então nós vemos neste texto, lhe passando aqui um esboço rapidamente, nos versos de 1 a 3 ele faz uma definição muito conhecida, muito citada sobre a fé. Ele passa a dar exemplos de fé dos versos 4 a 7, citando Abel, Enoque e Noé, e dos versos 8 a 19, uma grande parte do texto, o autor dedica tempo para falar sobre o pai da fé. Falando de fé, como não citar Abraão? Então ele cita a terra prometida, o filho, a pátria prometida e os testes da fé, aos quais nós somos submetidos, e também Abraão foi submetido. O texto é longo e ainda fala também da fé de Isaac, de Jacó e de José, partindo para a figura de Moisés, dos versos 23 a 29, nós vemos falando desde a infância até a liderança de Moisés, fechando este período falando da fé de Josué nos versos 30 e 31. E depois, do verso 32 ao 40, nós vemos uma citação de muitos heróis da fé. Uns triunfaram, outros sofreram, e todos são vitoriosos pela fé. Então este texto amplamente fala sobre a fé e termina falando sobre os seus efeitos, não deixando de citar estes efeitos durante toda a narrativa, que é um excelente resumo do Antigo Testamento e de como a fé veio até nós e de como Deus, ao longo da história, tem progressivamente se revelado, tendo aí o auge da revelação em Cristo Jesus, né? Nós temos aí mais essa palavra da moda, né? E nós vemos então que em Cristo nós tivemos o auge da revelação de Deus para nós. E neste texto nós temos enfatizado a questão da fé. A fé e os seus efeitos. E eu gostaria de chamar a sua atenção a que observemos. Primeiro, dos versos 1 a 3, como eu já disse,
ele faz uma definição da fé. E a fé é, sobretudo, algo sobrenatural. O texto tem uma definição conhecida dizendo que a fé é uma certeza, é uma convicção daquilo que é sobrenatural. Então, pela fé, diz o texto, é que vem o bom testemunho. Veja que o texto define a fé e vai falando da importância da fé para o cristão, para nós. Então, a fé é por ela que vem o bom testemunho. O texto continua dizendo nessa primeira parte que é pela fé que nós acreditamos em Deus, e não só como um Deus, um ser acima de tudo, mas como um Deus criador. É pela fé que nós acreditamos que Deus criou todas as coisas. Então, mesmo que algumas pessoas questionem, é porque elas não têm essa fé. Certa vez eu ouvi alguém dizer que gostaria de ter essa fé, de acreditar em Deus como um Deus criador de todas as coisas e acreditar em Deus de alguma forma. Essa pessoa reconhecia até a importância da fé, mas dizia-se uma pessoa sem fé. E eu acredito que uma pessoa sem fé é uma pessoa triste, uma pessoa que não tem rumo. E nós então podemos já inicialmente observar nessa definição de fé o quanto a fé é importante. E podemos então, nessa primeira parte, nos perguntarmos quais são as nossas certezas. Nós temos certezas e convicções bíblicas, coisas que não se explicam naturalmente? Ou será que muitas vezes a sua vida é marcada por pragmatismo ou incertezas que certamente gerarão medos no seu coração? Como é a sua fé? Ainda firmando-se nessa primeira parte, você tem dado bom testemunho, este bom testemunho que provém da fé? Meus irmãos, como é necessário olhar para este texto, para essa definição de fé e nos questionarmos dessa forma. Nós temos certezas, nós temos convicções firmadas em Deus sobre quem Ele é e aquilo que Ele pode fazer. Há um pensamento expresso nestes primeiros versos dizendo que Deus é um Deus criador. Será que nós vemos Deus dessa forma, como um Deus criador? Aqui está falando de um ser todo-poderoso. Nós precisamos, meus irmãos, principalmente nestes momentos, perguntarmos para nós mesmos como é a nossa fé. Nós temos, de fato, essas certezas, convicções? Partimos para a segunda parte, onde nos versos 4 a 31, nós vemos uma série de exemplos de fé. Gostaria de ter mais tempo para tratar deste assunto, mas vejam, meus irmãos, que este texto nada mais nada menos do que está nos dizendo que a fé é algo prático, se vê nas nossas ações, e é por isso que o texto cita tantos exemplos. Há quem goste muito de teoria, há quem prefira a prática em algum assunto ou matéria, mas sobre a fé não tem meio termo. Nós vemos aqui que a fé está aliada à prática e junta, ligada à prática. Então, observe que se você quiser ter mais fé, prepare-se, porque terá também mais problemas. Outra pergunta que nos surge aqui de início será que o mundo precisava de um avivamento? Precisa de um avivamento? Sim, eu acredito que nós podemos concluir que sim. Então, temos aí uma pandemia que pode sim nos levar a colocar a nossa fé em prática. Daí a importância de falarmos sobre a fé nestes tempos difíceis, porque todas estas histórias que vemos aqui narradas nos mostram o quanto Deus nos ama. E Ele nos ama e nos trata como um pai que nos ama e por isso cuida de nós, e como o texto diz também, disciplina. Mais à frente vai falar muito sobre isso. Então Deus nos deu a fé, mas Ele também nos dá maneiras para que esta fé seja exercitada, para que ela não se atrofie como um músculo que não é usado. Então nós vemos aqui que nós devemos sim colocar a nossa fé em prática. E que momento, meus irmãos, para podermos falar sobre colocar a fé em prática.
que momento melhor para fazer isso do que este momento que nós estamos vivendo? A palavra de Deus sempre faz uma chamada para que venhamos colocar o nosso aprendizado em prática. E é o que vemos aqui. O texto fala sobre fé. Coloquemos a nossa fé em prática. Estes 3 exemplos iniciais, Abel, Enoque e Noé, nos versos 4 a 7, nos levam a pensar em tudo que essas pessoas passaram, as dificuldades que sofreram, mas elas em tudo demonstraram fé. Neste grande trecho do texto, dedicado ao pai da fé, Abraão, dos versos 8 a 19, Deus, ao falar deste ensinamento de fé, ao esclarecer o significado da fé, ao dar estes exemplos de fé, nós vemos que nos versos 8 a 10 fala dessa terra prometida pela qual Abraão passou, para onde ele foi, simplesmente por fé. Ele ouviu a voz de Deus e foi. Nós vamos falar sobre o seu filho, que belíssima história, tão mal usada hoje em dia, mas Deus ali está falando que foi pela fé que tudo aconteceu. Nós vemos que há sim uma ideia já da pátria celestial prometida dos versos 13 a 16, e nós vemos que também o teste da nossa fé está previsto. Nós passaremos por testes. Muito se fala sobre Abraão, o pai da fé, mas perceba, meus irmãos, Abraão passou por duros testes na sua fé. O texto continua, obviamente, falando nesta sequência da fé de Isaac, de Jacó, de José, personagens que eu acredito que são comuns e nós conhecemos. E se você é um cristão e não conhece bem, vá conhecer. E mesmo se você não for um cristão, conheça essas belíssimas histórias. Então o texto cita a fé de Isaac, de Jacó e de José, e já parte para a fé também de Moisés, citando-lhe a sua fé, a sua obra também, aquilo que ele fez, e desde a sua infância a liderança, mostrando a importância da fé. Veja, meus irmãos, nós estamos vendo, citando vários personagens que, por causa da sua fé, por causa daquele presente que Deus deu a eles, a fé, algo que está também em nós. Estas pessoas foram citadas como exemplos de fé. Por fim, o texto fala da fé de Josué, nos versos 30 a 31, e mais uma vez, pensando em tantos exemplos de fé, nós devemos pensar sobre a nossa fé. Nós devemos aplicar tudo isso que ouvimos, que lemos sobre a fé, e pensar, será que a nossa fé é apenas prática? Será que ela é apenas teórica? E o que eu quero dizer sobre isso? Será que a nossa fé é apenas prática, ou seja, uma fé sem entendimento teórico? Porque assim faríamos qualquer coisa e diríamos, eu fiz por fé. Não, é preciso saber aquilo que é necessário fazer por fé. Ou será que a fé é apenas teórica? E o que significa isso? Seria apenas saber definir bem, ter todo o conhecimento sobre o que significa fé, ter todo o conhecimento sobre estes exemplos de pessoas que foram citadas por ter fé, mas não praticam esta fé. Então, qual destes exemplos que você observa neste texto que você se identifica mais? Será que você pode ser considerado uma pessoa de fé? Será que você consegue se encaixar em alguma dessas pessoas, dessas personalidades e dizer, eu me assemelho a essa pessoa? Acredito que aqueles que têm fé, sim, vão se identificar com alguns desses personagens, porque nós temos fé. A fé nos une. O apóstolo Paulo disse, e isso traz uma alegria enorme ao nosso coração. Esta fé definida no texto, esta fé exemplificada com as histórias, é a fé que nós recebemos. E esta fé nos unifica. Pense sobre a fé, reflita sobre a fé, leia sobre a fé, veja o que a Bíblia está neste texto e em tantos outros, falando sobre a fé. Terminando aqui, meus irmãos, partindo já para esta última parte, dos versos 32
a 40, nós vemos os efeitos da fé. Aqui está falando sobre a fé concreta. E é difícil pensar nisso, né, já que a definição diz que é a certeza de coisas que não se veem. Mas aqui está falando de uma fé concreta. Como diz o verso 32, meus irmãos, nós certamente faltaria tempo a nós para citar muitos exemplos de fé, tantos outros, como diz o verso 32, e sai citando vários e vários exemplos. Talvez nós não conseguiríamos em uma noite contar os exemplos de fé em nossa vida ou na vida daquelas pessoas ao nosso redor. Então, essa última parte que fala destes efeitos da fé, nós precisamos entender aquilo que é efeito da fé. O texto não está dizendo que aqueles que têm fé viverão uma vida sem dificuldades, muito diferente, muito longe disso. Mas, citando de maneira geral muitos atos de fé, o texto termina, então, na verdade, nos incentivando à fé. Acaba fortalecendo a nossa fé, acaba nos encorajando nessa vida de fé. Vida que, no capítulo seguinte, vai dizer que é como uma corrida, já inteiramente ligado a este capítulo 11. Então, diante deste texto e dessa última parte que fala sobre estes efeitos da fé, nós olhamos para o nosso passado, nós vemos quantos homens e mulheres Deus levantou para que fossem exemplo de fé. Nós olhamos para o presente e nos vemos carentes de fé. Será que nós não podemos concluir que temos uma fé pequena? Como Jesus havia dito em uma oportunidade aos seus discípulos? Nós vemos hoje, passamos por muitas dificuldades, como essa que nós estamos vivendo. Mas também, meus irmãos, nós olhamos para o futuro e olhamos com alegria, porque este presente, que é a fé, que recebemos em Cristo Jesus, no qual temos o maior exemplo, que Cristo é o nosso maior exemplo para isso, como nós observamos também no próximo capítulo, é para nossa edificação. Tudo isso que nós vemos é para nossa edificação, olhando para o futuro, sabendo que nós teremos uma recompensa no céu. Isso é a concretização da fé. Ou seja, nós estamos, meus irmãos, todos ligados pela fé. A fé salvadora, como define e explica muito bem a confissão de fé. Como nós precisamos olhar nestes tempos de dificuldade para o que significa a fé, qual é a definição da fé. Como nós precisamos, meus irmãos, para fortalecimento de nossa fé, observar minuciosamente cada um destes exemplos de fé. Como nós precisamos, meus irmãos, olhar para a fé como tendo resultados concretos em nossa vida. Nós vemos os exemplos que este texto cita, e de fato, meus irmãos, o texto mostra que algumas pessoas nesta caminhada citada entre os versos 32 a 40, algumas pessoas triunfaram, tiveram excelentes resultados, pessoas de renome. Nos versos 32 a 35a, nós vemos citando relatos de pessoas que de fato fizeram coisas extraordinárias pela fé. É claro que cita também outros exemplos dos versos 35 a 38 de pessoas que simplesmente sofreram muitas dificuldades por causa da fé. E é por isso que nós estamos dizendo que o texto não diz que aqueles que têm fé viverão a vida sem dificuldades e sem provações. Uns triunfaram, outros sofreram. Mas como nós vemos dos versos 39 a 40, todos somos vitoriosos. Todos aqueles que receberam de Deus fé. E para isso nós precisamos olhar. Concluindo, meus irmãos, que nós, obviamente, estamos passando por um tempo de provação da nossa fé. A questão é como passaremos por essa crise. Será que com fé
Como nós sairemos dessa crise? Quando tudo isso terminar, como estaremos? Será que estaremos como que perseverantes na fé? Será que nós seremos contados com aqueles prevaricadores da fé? Será que nós sairemos deste momento difícil como negacionistas, sem fé? Meus irmãos, essas crises, estes problemas nos mostram aqueles que de fato têm fé. Quantos exemplos, ao contrário destes que nós vimos no texto, as Escrituras dizem que foram pessoas que não tiveram fé, não perseveraram, negaram a fé. Meus irmãos, eu quero dizer por último que a fé nos tranquiliza. Nós precisamos entender a necessidade de fortalecer a nossa fé. E dificuldades fazem isso conosco. Mas nós devemos nos alegrar com isso. Porque esta fé que nós temos em Deus, que foi Ele quem nos deu, esta fé, meus irmãos, alegra o nosso coração. Porque nós temos não uma ideia, mas certeza, convicção de coisas que ainda virão, do céu que teremos em Cristo, e este amor de Deus expresso em nosso favor, quando Ele nos deu fé. Isso, meus irmãos, lança fora todo o medo. Isso nos deixa tranquilos diante desse Deus poderoso, que nos trata como filhos, como pretendo falar com vocês em breve. Então, meus queridos, olhem para esse texto como um texto que Deus, graciosamente por Ele, nos mostra a fé e os seus efeitos. Um texto que define a fé, um texto que nos dá vários exemplos sobre a fé, e um texto que termina dizendo sobre estes efeitos, depois de ter falado dos exemplos. Meus irmãos, que Deus possa nos fortalecer e que Ele venha de fato nos fortalecer com esse texto, fortalecendo a nossa fé, e que estejamos cada vez mais firmes, alegres, porque em Deus somos mais do que vencedores. Que Deus os abençoe.